Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais um dia de aula. A gente vinha estudando essa questão da regionalização, essa questão da divisão política do Brasil. Hoje a gente vai começar a estudar a região e regionalização, que é um contexto que não só se limita ao Brasil, mas é um contexto que explana para outros países também. Quando a gente vai estudar regionalização, a gente pensa também outros países e como eles também são constituídos, certo? Então, pensando dessa forma, esse contexto de região e regionalização é algo muito importante para que a gente possa compreender de modo particular cada região, cada estado e até mesmo cada país, ok? Região vezes regionalização. O que é região? A região apresenta delimitações mais consistentes acerca de um determinado espaço. A regionalização é tida como um elemento geral de análise, conjunto de regiões. Ou seja, quando a gente vai trabalhar a região, a gente se delimita determinado espaço, né, determinado espaço geográfico, e estuda só aquele contexto de região. Quando a gente vai falar de regionalização, a gente vai estudar o conjunto dessas regiões. Então, é como o Brasil. O Brasil, a gente sabe que tem não só tem apenas uma região, a gente tem várias regiões. E essas regiões, elas são diferentes, é, cada uma com sua particularidade. Ou seja, a gente tem a região Nordeste e a gente tem a região Sul. Então, a gente percebe a diferença que é entre a região Sul e a região Nordeste, certo? Então, é justamente esse contexto de regionalização que a gente vai estudar e que vai notar isso de maneira diferenciada e particular de cada região, ok? Quando a gente trabalha regionalização, a gente trabalha todo o conjunto de regiões e a gente percebe a particularidade de cada região. Pensando dessa forma, eu trouxe para vocês esse mapa que é um mapa mundial, né? E que a gente pode perceber as características de cada região de modo global. A gente tem, por exemplo, o Brasil na América do Sul, a gente tem os Estados Unidos aqui na América do Norte e a gente tem o Canadá também na América do Norte. E a gente percebe que cada país vai ter sua bandeira, sua bandeira. Isso faz com que a gente se diferencie, por exemplo, de determinado país. Então, a bandeira também é uma forma de regionalizar um país, de afirmar sua identidade, porque a regionalização ela se dá é, através da sua identidade como Estado, como país ou como nação, certo? Então, a gente compreender determinado é, país, a gente compreende justamente pela sua bandeira, o que traz sua bandeira, qual é as características de sua bandeira, qual é a característica política de seu país, como a gente vinha estudando lá no Brasil, no início do assunto de política e divisão política e divisão regional. A gente vinha dividindo e a gente vinha estudando o Brasil pelas suas unidades federativas. Então a gente já nota-se que o Brasil ele precisa-se de um documento para reafirmar
como é que sua política brasileira está constituída. Ou seja, a gente tem 26 unidades federativas e um Distrito Federal, como a gente vinha estudando ao longo do processo. Então, isso é uma característica do Brasil. O Brasil é uma república federativa, certo? Então, a gente sabe que o Brasil ele é regionalizado, ele é dividido dessa forma, certo? Isso a gente falando das diferentes formas de regionalização do mundo, né? Como eu coloquei aqui, há diferentes formas de regionalizar o espaço mundial. É possível dividi-lo em regiões que são definidas como um conjunto de área que apresenta características semelhantes e que as distinguem e identificam quando comparadas às outras. Então a gente pode perceber, por exemplo, o Brasil. Qual é a característica do Brasil? A língua do Brasil é qual? É português, né? A gente fala português. Mas por que a gente fala português? Porque a gente foi colonizado pelos portugueses. Só que a gente tem uma semelhança e certa proximidade com a língua portuguesa de Portugal, porque a gente foi colonizado por portugueses. Mas o nosso português não é o mesmo de Portugal. O nosso português é diferente. Por quê? Porque a gente tem uma diversidade de misturas que faz com que o nosso português ele seja diferenciado. É como, por exemplo, a gente tem na região Nordeste e a região Sul. O sotaque, a forma de falar. Então, o nordestino, ele tem um sotaque diferenciado por exemplo, das pessoas que moram no sudeste do Brasil, do sul do Brasil. Então, dentro de um país, a gente pode perceber uma diversidade de critérios entre, por exemplo, o sotaque. Porém, a gente pode perceber que o que domina o Brasil, o que unifica, digamos assim, o Brasil é justamente a língua, a forma de falar. Os portugueses, por exemplo, a gente fala português. A gente diferencia de Portugal porque o português de Portugal é totalmente diferente, certo? Então, isso faz com que essa regionalização do mundo ela se torne diferente de cada país e até mesmo de cada região, certo? E aqui a gente tem um contexto muito importante que a gente pode regionalizar também um país pela sua religião, certo? A gente percebe aqui a América do Norte e a América do Sul. Está bem definida aqui no círculo azulzinho. E a gente tem a América do Norte, é, essa tabela aqui, onde a gente pode perceber que 77% da população norte-americana ela é cristã, ela segue a religião cristã. E apenas 1% segue o Islã e apenas 1% segue o hinduísmo, 1% segue o budismo e 2% o judaísmo e 17% são ateus. Então, a característica da América do Norte, especificamente, é justamente a religião cristã. A gente pode digamos assim, regionalizar a América como todo, como sendo de grande maioria cristã. Apesar de ser um país laico, mas a gente tem raízes e a gente tem muitas raízes vindas do cristianismo. A gente nasce e cresce dentro uma religião cristã onde acredita em Deus e tem Deus como seu princípio e seu norte. Então a gente percebe aqui toda a América, a América do Sul também, 90% das pessoas são cristãs e a gente vem para cá na Ásia, é uma característica que a gente pode definir, onde apenas 12%
apenas 7% são cristãs e 25% da população asiática ela é hinduísmo, ou seja, ela segue uma religião totalmente diferente da nossa. A população asiática, o que predomina lá, 25% da população é o hinduísmo e 24%, por exemplo, é, é o islamismo, que é também outra característica, o Islã, que é outra característica. Então a gente pode perceber essas características que faz com que a gente possa diferenciar cada país e cada estado, certo? Então, para a gente perceber essas características e essa regionalização de cada é, é, país ou cada continente, porque aqui a gente percebe nesse mapa que a gente está regionalizando o mundo por continente, por religião, cada religião de cada continente, a religião que predomina, certo? Então, esse tipo de regionalização ela se dá por parte da religião, certo? Quando a gente vai diferenciar, por exemplo, diferenciar um continente de outro através de sua religião. A gente tem o Oriente Médio, pessoal, com 93% da população islã. Então a gente tem esse Oriente Médio que é na África, né, no Oriente da África, do continente africano, onde a população é de 93% do Islã e apenas 4% da população é católica, é cristã, é protestante. Então a gente percebe essa diferenciação justamente de continente para continente, ok? É importante destacar que a religião não é homogênea em relação a outros aspectos. Ao estudarmos o espaço geográfico por meio da religião, podemos ocorrer alguma generalização. Justamente o que eu estava dizendo para vocês. Aqui, a gente percebe que a a América do Sul é 90% cristã. Mas isso não implica dizer que na América do Sul não existem outras religiões também. E que a gente precisa o quê? Respeitar. Porque isso chama tolerância religiosa. A partir do momento que a gente segue uma religião e a gente, digamos assim, a gente oprime ao outro, isso se chama intolerância. A gente quer impor a nossa religião a outra pessoa, isso é chamado de intolerância religiosa. Então, 90% da população sul-americana é cristã, mas isso não implica dizer que só existe cristãos. Não, existem outras religiões também. A gente, às vezes, como está falando aqui, a gente generaliza, achando que um continente é só católico, né? A gente só tem pessoas que seguem o cristianismo, onde na realidade a gente também tem outras pessoas que seguem outras religiões. Por isso que a religião ela não é homogênea. A religião ela é heterogênea. Por quê? Porque há uma diversidade de religiões, tanto é que a gente falando do Brasil é um país laico, né? Há uma diversidade de religião e que essas religiões, cada religião tem sua característica, então elas não se misturam. O cristianismo não se mistura com as outras religiões. Se fosse homogênea, essas religiões elas se misturavam entre si e todas viviam em paz e harmonia. E a gente sabe que não é bem assim. Existe muito conflito religioso. Então, pessoal, a gente precisa compreender justamente essa diversidade religiosa, certo? E a gente precisa compreender que a religião ela não é homogênea, a gente tem uma diversidade de religiões. E a gente precisa, acima de tudo, respeitar essa diversidade, certo? É muito importante a gente respeitar a diversidade religiosa, ok? E aqui está a nossa atividade. Peço que vocês façam a atividade, certo? Leiam com atenção as questões,
respondam e a gente vai se comunicando no decorrer das nossas aulas, ok? Então, tenham um bom dia e até breve.